Olá, muito bem-vindo a mais este vídeo. Você sabe por que os principais sacerdotes judeus ficaram tão irritados com a inscrição que foi feita na cruz de Cristo no momento da crucificação? Vamos ver a passagem bíblica que traz essa história. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. Escreva: esse homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Entre os 4 evangelhos, o de João é o único que descreve que Pilatos mandou escrever uma placa com dizeres em 3 línguas diferentes: hebraico, latim e grego. Aliás, algumas versões bíblicas, como a NVI e a NVT, trazem o aramaico ao invés do hebraico como um dos 3 idiomas. Porém, no original grego está hebraiste. Essa palavra, embora também possa ser traduzida por aramaico, aparece 6 vezes no Novo Testamento, e todas se referindo a hebraico. Ou seja, parece mais correto concluir que foi escrito em hebraico mesmo. Sendo assim, o letreiro ou placa que foi pregada na cruz de Cristo seria mais ou menos dessa forma. Às vezes, pregavam uma placa na cruz para informar qual o crime praticado pela pessoa. E os 3 idiomas seriam então estes: hebraico, latim e grego. O grego foi escolhido porque era a língua da cultura, da filosofia. Naquele tempo, o Império Romano dominava a Grécia. Trazia os dizeres: Jesus, o Nazoraios, o Basileus tos Iodaios. O latim foi escolhido porque era a língua falada no Império Romano, a língua da lei, dos direitos e do poder. Os dizeres Jesus Nazarenus Rex Iodaiorum formavam o acróstico INRI, ou seja, as primeiras letras de cada palavra formaram a palavra INRI. Por isso, em muitas figuras e imagens de igrejas está presente a inscrição INRI em cima da cruz. Mas a revelação mais importante acontece com a língua hebraica. O hebraico foi escolhido porque era a língua da religião, da revelação, e obviamente porque a crucificação ocorreu em Israel, junto ao povo hebreu. O trecho bíblico parece dar a entender que os sacerdotes não gostaram da inscrição Rei dos Judeus, dando a entender que os romanos haviam matado o rei dos judeus e queriam que os romanos escrevessem que Jesus tinha dito que ele era o rei dos judeus, mas eles não haviam aceitado isso. Também o texto deixa claro que o local da crucificação era perto da cidade e muitas pessoas leram essa placa. Mas tem muito mais coisas escondidas nesse trecho em hebraico. Os judeus estavam muito acostumados a ver textos em acrósticos, em que, em geral, as primeiras letras de cada palavra formavam outras palavras ou frases. A Bíblia tem diversos exemplos disso, especialmente em Salmos. O Salmo 119, por exemplo, possui 176 versículos divididos em 22 seções de 8 versos cada seção. Todas as 22 letras do alfabeto hebraico estão presentes nessas 22 seções do Salmo 119. E cada um dos 8 versos de cada seção se inicia com a mesma letra, em ordem alfabética. Ou seja, os 8 primeiros versos começam com a letra Aleph. Na próxima seção, os próximos 8 versos se iniciam com a letra Bet. Depois, os próximos 8 versos começam com a letra Gimel. Os próximos 8 com a letra Dalet, e assim por diante, até a última letra do alfabeto hebraico, o Tav. Esse é só um exemplo de acróstico, mas voltando à história, quando os judeus viram a frase escrita em hebraico na cruz, Yeshua HaNatzrati Vemelech HaYehudim, imediatamente perceberam o acróstico das primeiras letras de cada palavra, o tetragrama Yud-Rei Vav-Rei, que é o nome de Deus.
um nome tão poderoso que não podiam nem mencionar. É até um mandamento dado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Essa palavra Senhor é o tetragrama que alguns traduzem por Yahvé ou Jeová. Mesmo quando mencionam o Senhor, os judeus até hoje o fazem com a palavra Adonai. Esse tetragrama, ou 4 letras, são, portanto, o nome mais sagrado da Bíblia. E os judeus não se conformavam por ter sido colocado justamente ali naquela cruz. E ainda mais interessante, as letras do tetragrama possuem uma simbologia muito específica. A letra Yud pode ser braço ou mão. O rei pode ser tanto um homem com braços para cima quanto graça ou respiração. E o Vav pode ser representado por um prego ou gancho. Assim, essa palavra traz também o significado de que o sopro de Deus, sua respiração, foi pregado pelas mãos ou braços na cruz. E a letra Rei, que muitos estudiosos chamam até de partícula de Deus, é representada por um homem de braços para cima, como se fosse pregado na cruz. Então, desde o início, Deus já havia encriptado na Bíblia que Jesus viria ao mundo e seria crucificado para nos salvar de nossos pecados, criando uma nova aliança conosco. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais descobrimos coisas que não sabíamos. Vale muito a pena se aprofundar mais nesses estudos bíblicos. Eu espero estar te ajudando nisso com o meu canal. Grato por assistir a mais esse vídeo e até o próximo.